Meus irmãos, na paz do Senhor, quero nessa noite chamar a atenção dos irmãos, através da palavra de Deus, trazer uma mensagem de ensino, uma palavra de meditação ao vosso coração. E quero ler Marcos capítulo 14, versículo de 3, o jantar em Betânia, o jantar na casa de Simão, o leproso. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que este fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dar aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, e antecipou-se para ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Meus amados irmãos, esta palavra, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que precisamos aproveitar as oportunidades. Simão, a Bíblia diz que era leproso. Também Lucas diz que esse Simão era um fariseu. E Marcos não diz que ele era fariseu, mas que era o Simão leproso. E ele oferece um jantar para Jesus e Jesus vai. Primeiro, os leprosos não deveriam ter contato com as demais pessoas para não contaminar. Simão está tendo a oportunidade da vida dele, convidar Jesus para ir à sua casa, e Jesus aceita o convite, mesmo conhecendo que o Simão era leproso. E ele chega à sua casa com os discípulos, e Simão não recebe como deveria receber Jesus, dar água para lavar os pés, receber, beijar ele com um ósculo, uma saudação como de costume, ungir a sua cabeça. Mas Simão recebe Jesus na oportunidade que ele está tendo. Ele recebe Jesus e diz: olha, entra, sente-se em volta da mesa. Ele poderia oferecer um jantar, mas talvez Simão tivesse segundas intenções. A intenção de Simão não era realmente de honrar Jesus. Não era a intenção de Simão aproveitar a oportunidade para receber um milagre, a transformação de vida, tendo Jesus dentro da sua casa. Simão está preocupado em observar Jesus, com uma outra intenção, de descobrir se Jesus era profeta mesmo, se Jesus tinha alguma falha, e descobrir alguma falha de Jesus. Porque quando a mulher toca em Jesus, ele diz: se esse homem fosse profeta, Lucas diz, saberia que essa mulher é pecadora. Olha, então, como fariseu, ele está mais preocupado em provar que talvez que Jesus não fosse um profeta, que ele tinha as suas falhas. E Simão, ele perde a chance da vida dele. Ele perde a oportunidade de receber um milagre na sua vida, ao contrário da mulher que não tinha uma condição talvez de oferecer para Jesus um jantar, de convidar, de honrar Jesus. Mas o que ela tinha, ela entra na casa sem ser convidada e não olha o preço do unguento que ela tinha, do perfume que ela tinha, que Judas se escandalizou, disse: eles poderiam se vender por mais 300 dinheiro e dar aos pobres.
E João disse que ele não estava preocupado com os pobres, mas João disse que ele era ladrão e ele queria o dinheiro para colocar na bolsa, porque ele era a pessoa responsável pelo o caixa do grupo ali. Então veja bem que aquela mulher, ela fez todo o esforço, ela entrou na casa sem ser convidada, ela não se importou com o preço do unguento, mas ela colocou, quebrou, derramou sobre Jesus e ficou ali regando seus pés com lágrimas, enxugando seus pés com os cabelos e ficou beijando seus pés. Essa oportunidade que a mulher teve, ela recebeu um milagre, ela fez uma coisa que talvez outra pessoa não teria feito. Entrar numa casa onde as pessoas estão reunidas para um jantar, sem ser convidada, invadir a casa. E talvez que a mulher, que ela fosse pobre, não quisesse desperdiçar aquele dinheiro, no valor daquele momento, mas ela tem um objetivo. Ela reconhece Jesus. Ela reconhece que Jesus é um profeta, é um homem de Deus, é o Filho de Deus, muito embora não está escrito dessa forma, mas ela está crendo que ele poderia transformar a vida dela. Quando Jesus disse, olha, os teus pecados estão perdoados. Ali ela recebeu a transformação da sua vida, o perdão dos seus pecados. Primeiro que havia uma diferença. Simão nem acreditava que Jesus pudesse perdoar os pecados. Porque ele vai dizer, olha, quem é esse que pode perdoar pecado? No conhecimento que Simão julgava ter, ele acreditava que Jesus estava completamente errado. Mas a mulher não se importou, ela queria o milagre. E Jesus disse, ela fez o que podia. Ela não poderia oferecer um jantar, mas ela pôde oferecer um unguento de um preço alto. E ela usou o que ela tinha. E o mais importante ali não é aquele perfume. O mais importante ali não é o valor do perfume. O mais importante ali é a oportunidade de adorar Jesus, de chorar aos pés de Jesus, de beijar os pés de Jesus, de secar os pés de Jesus com o cabelo e ficar ali, naquele momento, um gesto de adoração, de reconhecimento a quem ele era e quem ele é. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Jesus está dizendo que nós devemos aproveitar as oportunidades. Jesus, se ela fez o que podia, nós seremos julgados, disse Paulo, que todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Ele julgará nossas obras, os nossos feitos, as nossas ações, as nossas oportunidades, aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Se nós fizemos aquilo que nós podíamos, como a mulher que Jesus disse, ela fez o que podia. Então, eu quero que nessa noite a gente reflita um pouco. Se nós estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, tudo aquilo que nós podemos fazer, ou se estamos desperdiçando a oportunidade que Deus está dando para investir no reino de Deus, para fazer algo mais. Por mais que nós já aceitamos, por mais que nós já servimos a Ele, mas sempre podemos fazer algo mais. Jesus, que o servo, depois de haver feito tudo, deve considerar como inútil, porque fez só o que estava determinado a fazer. Jesus, que nós devemos se esforçar para oferecer mais para o reino de Deus. Sempre se esforçar com o propósito de fazer mais, de oferecer mais. Por isso que Paulo disse, nós devemos ser firmes, constante, abundante, quer dizer, dedicado, se esforçar, fazer sempre mais na obra de Deus. E Simão, ele perde a oportunidade, né? Talvez Simão não teve mais outra oportunidade. Simão não estava preocupado com a cura, com o milagre, com a transformação de vida. Se fosse outra pessoa ali na casa de Simão, com certeza o Senhor aceitou vir
Jesus aceitou vir na minha casa, eu vou recepcioná-lo, eu vou receber bem, com certeza ele vai fazer um milagre, vai curar minha lepra, mas ele não estava preocupado com isso. Então, há esse contraste de Simão e essa mulher, porque ele poderia fazer muito mais para Jesus. Jesus questionou ele, disse: olha, eu cheguei na sua casa, você não me deste água para lavar os pés, você não ungiu minha cabeça, mas essa mulher ungiu. Você não me deu, não me recebeu com ósculos, mas essa mulher está beijando meus pés. Então, Jesus está questionando aqui a sinceridade, o propósito de Simão. Parece que Simão estava fazendo uma coisa assim, falsa. E às vezes nós nos encontramos numa situação semelhante a elas. Quantas pessoas hoje estão dizendo: olha, eu não quero mais ter uma aliança com Jesus, eu não quero mais ter um compromisso com Jesus. Mas sabe que quando ele tiver um problema, uma dificuldade, ele vai orar, ele vai buscar, ele vai pedir oração, ele vai gritar: não, Jesus pode fazer. É como se nós estivesse fazendo algo semelhante ao que Simão fez. Eu não quero ter uma aliança com ele, mas deve dizer: Jesus, eu quero que o Senhor tenha uma aliança comigo. Eu não quero ter uma aliança, ou seja, eu não quero servir mais, não estou interessado mais em servir. É como as pessoas que estão aí sem igreja, sem direção, sem saber o que fazer, ou muitas vezes muitos crentes parados dentro de casa, que não querem ter um compromisso com Deus, não querem ter uma aliança com Deus, mas está dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor tenha uma aliança comigo, ou seja, eu quero que o Senhor fique à minha disposição. E quando eu precisar de um milagre, de um socorro, aí sim, eu sei que o Senhor vai estar ali à disposição, eu vou orar, eu vou pedir oração e o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Então, o escritor aos Hebreus diz que é necessário primeiro fazer a vontade de Deus, para depois alcançar a promessa. Não é ficarmos distante de Deus. O fato de conhecermos simplesmente não resolve o problema. E saber que na hora que nós precisarmos, vamos dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu te conheço, eu sei que o Senhor pode fazer. Não, precisamos ter um compromisso com Ele. Se vamos fazer um culto, vamos fazer o melhor. Se vamos orar, vamos buscar com sinceridade, crendo, como diz o escritor aos Hebreus do capítulo 10. Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Por isso, vamos permanecer com o propósito, no momento de tempos difíceis, como esse que estamos atravessando, ou em tempo de abundância, estamos desfrutando de saúde, de uma vida tranquila, de uma vida em paz, ou uma vida de prosperidade. Mas vamos servir ao Senhor com sinceridade, vamos ter uma aliança com Ele, vamos ter um compromisso com Ele. Ainda que muitas vezes nós vemos muitas coisas que nos trazem decepções, mas porque nós olhamos para o homem é falho, o homem tem cometido os seus erros, mas o profeta Isaías disse: na boca dele nunca houve engano. Jesus nunca falhou, nunca vai falhar. Ele é fiel na sua palavra para cumprir. E Ele espera de nós também que sejamos fiéis a Ele. Então vamos atravessar essa fase, confiando no Senhor. Não vamos ser negligentes, não vamos tentar nos enganar, mas vamos ser sinceros diante de Deus. Vamos buscar ao Senhor com sinceridade, com propósito. E mesmo quando passar toda essa fase, toda essa situação, essa luta que estamos atravessando, nós estaremos lá oferecendo cultos de gratidão ao Senhor, porque Ele poupou a nossa vida, porque Ele guardou a nossa família. E louvo a Deus que até agora eu não tenho tido conhecimento de irmãos que esteja infectado ou que tenha morrido. Não tenho conhecimento. Creio que Deus está guardando a sua igreja. Em volta, à nossa volta, nós temos notícia de pessoas que estão infectadas, que já morreu aqui em Guarulhos, mas o Senhor está nos guardando.
Vamos perseverar dessa forma, obedientes à palavra de Deus, guardando as determinações que o Ministério da Saúde faz e olhando para Jesus, buscando a sua face. Vamos acreditar que assim como no Egito ele guardou o seu povo, também ele guardará a igreja nessa situação. Vamos estar, meus irmãos, firmes, constante, buscando ao Senhor, e vamos observar essa palavra que nós falamos nessa noite. Vamos seguir o exemplo dessa mulher que ungiu Jesus. Ela fez o que podia. O que nós podemos fazer, vamos fazer, porque o Senhor vai nos honrar e vai nos abençoar. Dizer aos irmãos que domingo nós estaremos transmitindo o culto pela internet, no Face, da página da igreja IAD Bela Vista, às 19 horas. Eu estarei lá na igreja com alguns músicos, gravando lá, de porta fechada. Nós teremos lá em torno de talvez umas 10 pessoas. Vamos ali ter um culto que vamos transmitir. Eu gostaria que os irmãos assumissem esse compromisso, estivessem atentos nesse horário de culto. E nós apresentaremos louvores lá do templo. E lá nós traremos uma palavra com um tempo maior, como de um culto realmente que nós vamos fazer ali. E vamos transmitir ao vivo, e os irmãos na sua casa, onde estiver, e aconselhado que esteja em casa, nos acompanhem e nós estaremos orando por vocês. Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra e eu quero agora orar por você, pela sua família, pela igreja, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, que temos trazido, gravado essa palavra, que o Senhor colocou ao meu coração para transmitir à igreja. E aqueles que ouvirem, ó Deus, possa ser edificado por essa palavra. Por isso, Senhor, neste momento também eu quero orar pela igreja, a qual o Senhor me constituiu, ó Deus, como ministro, como pastor daquela igreja, Senhor, ali do Bela Vista. Eu oro pelo ministério, que o Senhor guarde seus obreiros, que o Senhor guarde, Senhor, as suas famílias, que o Senhor guarde os homens, os adolescentes, as crianças, os casais, a igreja de forma geral, o teu corpo que está ali. Deus, que assim como o Senhor guardou o povo de Israel no Egito, guarda também a tua igreja em toda a face da terra. Senhor, também nós oramos, ó Deus, pela nossa nação, por aqueles que também ainda não conhecem o Senhor, para que conheçam, ó Deus, para que voltem-se para o Senhor neste momento. Deus, eu quero orar pelo Ministério da Saúde, esses homens que estão lutando. Deus, dê a eles sabedoria, dê a eles graça, ó Deus, aqueles cientistas que estão lutando para descobrir a fórmula, o remédio que venha trazer a solução para o mundo. Deus, que seja no Brasil, que seja nos Estados Unidos, em qualquer outro país, aonde o Senhor queira usar, Deus traz, ilumina, que esses homens possam encontrar o remédio, a vacina, com a tua permissão, com a tua direção, com a sabedoria que o Senhor dá à ciência, que dá aos homens, ó Deus. Usa essas pessoas. Toma em tuas mãos o nosso presidente, ó Deus, e todos os seus ministros, Senhor, todas as autoridades, governo, prefeitos, ó Deus, toma em tuas mãos. Nós oramos pela nossa nação e oramos pelo mundo, pela Itália, pela Espanha, ó Deus, pela Alemanha e por todos os países que estão, Senhor, em situações difíceis. E nós estamos aqui, ó Deus, sem saber o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, nós ainda estaremos na tua casa, nós ainda estaremos lá cultuando ao Senhor, e aí vamos dizer como Israel, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus.